Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A maioria parlamentar aprovou ontem a alteração ao IRS, que prevê a criação do quociente familiar. A medida teve o voto contra do Partido Socialista. A votação final do diploma da reforma do IRS acontece hoje no Parlamento. Não houve consenso no debate sobre a reforma do IRS. Os partidos da maioria aprovaram o artigo que prevê a criação do quociente familiar, o que significa que, a partir do próximo ano, todos os dependentes e ascendentes das famílias passam a contar para o apuramento do rendimento coletável. Cada filho tem um peso de 0,3%, tal como estava previsto na proposta inicial do Governo. Esta reforma, Sr. Deputado, por mais que isso lhe custe, irá determinar uma redução da tributação de cerca de 1 milhão de famílias com filhos já a partir de 2015 e, em segundo lugar, Sr. Deputado, irá permitir que cerca de 120 mil famílias de baixos rendimentos deixem de pagar IRS também já a partir de 2015. A introdução da medida valeu o voto contra do PS. Os socialistas já tinham anunciado na votação na generalidade que só aprovariam o diploma caso o quociente familiar caísse. O PS diz que a medida é regressiva porque faz com que os filhos das famílias com mais rendimentos valham mais do que os filhos das famílias mais carenciadas. Os socialistas defendiam a substituição do quociente familiar por deduções à coleta fixas de 500 euros por cada dependente e ascendente. A alternativa foi rejeitada pelos partidos da coligação, com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. A reforma do IRS deve ser aprovada em votação final global esta sexta-feira no Parlamento, com os votos contra da oposição. O diploma prevê que as despesas com a habitação e a educação continuem a ser deduzidas à coleta e deixa cair a cláusula de salvaguarda. As deduções à coleta voltam a ter limites máximos que variam conforme os rendimentos. Neste Conselho Consultivo contamos com António Gaspar, professor universitário, e Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Rogério Fernandes Ferreira. Os partidos da maioria aprovaram ontem, já ao final da noite, esta reforma do IRS, sem o consenso com o Partido Socialista. É uma preocupação esta que continua a marcar a atualidade política, a falta de entendimento para reformas importantes que são estruturais e que deveriam ter alguma estabilidade ao longo do tempo? Claro que sim. De facto, essa estabilidade, eu diria que é o elemento mais importante, o instrumento mais importante para a competitividade da economia portuguesa, muito mais do que as alterações fiscais propriamente ditas. Portanto, eu tive pena que não se pudesse criar aqui um consenso ao nível desta reforma, mas apesar de tudo houve já um consenso na reforma anterior sobre a tributação do IRC. Portanto, que entretanto também foi quebrado esse entendimento com o Partido Socialista. Tanto quanto sei, a taxa do IRC que estava programada vai diminuir para 21%, Sim, portanto julgo que esse aspecto não. Mas é importante realçar que este consenso de facto é importante, não tanto para efeitos de consumo interno, mas para efeitos de consumo externo. Em Portugal assistiu-se, e tem-se assistido nos últimos, diria, 2 anos, a um boom de entrada de alguns estrangeiros para compra de imobiliário e trata-se principalmente de pessoas singulares e, portanto, neste momento era importante, de facto, que tivesse havido algum consenso na Assembleia da República para a aprovação de uma reforma que se pretende estável durante os próximos anos. E o quociente familiar foi a tal linha vermelha que o Partido Socialista não deixou passar, foi por isso, principalmente, que chumbou esta proposta. Ela é, de facto, uma medida regressiva, como diz o PS? Repare, eu tenho uma opinião muito particular quanto à questão do quociente familiar. Aliás, a crítica que faço à Comissão de Reforma é ter enverdado por este caminho do quociente familiar. O quociente familiar existe praticamente só em França, portanto não é um caminho que tenha sido trilhado pelos outros países e não vejo vantagem nenhuma em termos de simplificação do sistema a que se tivesse enverdado por esta solução. Mas seja como for, não se realçou também o aspecto mais crucial do anteprojeto de reforma e desta reforma, que é precisamente a questão da tributação separada. A regra passou a ser a da tributação separada com a opção pela tributação conjunta. É evidente que isto, em termos de medida de simplificação, não simplifica nada, complica, e esse era um dos desiderados da reforma, era simplificar o IRS.
Portanto, com esta opção passamos a ter duas opções, quando no fundo tínhamos apenas a tributação conjunta. O que eu gostaria mais, e talvez tivesse sido com tempo possível obter esse consenso por parte do PS, era uma tributação separada, obrigatória, com as tais deduções, fixas ou não, por cada filho. Por cada filho, ou que tivesse, para que se pudesse ter em atenção a situação familiar, que aliás a Constituição exige que se tenha isso em consideração. Aliás, a Constituição refere ter em conta. Ora, esta expressão ter em conta foi interpretada quando da Constituição, do início da Constituição, aliás, por professores muitíssimo reputados, no sentido de exigir uma tributação unitária. Já há muitos outros, entretanto, com uma interpretação atualizada da Constituição, já vão entendendo, e eu partilho também dessa opinião, que a Constituição não exige uma tributação unitária dos rendimentos do agregado familiar e permite uma tributação pessoal no sentido de tributação individual. Portanto, ter em conta os rendimentos e os encargos do agregado familiar não é necessariamente tributar unitariamente os rendimentos do agregado familiar. É compatível com uma tributação separada. Isso sim seria efetivamente simplificador. E, portanto, apenas para dizer, o facto de estar contra o quociente familiar... Mas porquê é que diz que não traz benefícios? Houve uma série de simulações feitas pela EY sobre estas propostas? Não é questão de trazer benefícios, é evidente que traz benefícios para as famílias numerosas. A questão é que digamos, o proteger a família e os elementos do agregado familiar, o ter em conta os rendimentos e encargos do agregado familiar, pode-se conseguir por via de outros instrumentos, como sendo deduções, abatimentos. Assim, não é necessariamente por via do quociente familiar. A questão concreta que se teve a discutir foi que a oposição pretendia, o Partido Socialista pretendia voltar ao quociente conjugal. Portanto, poder-se ter encontrado aqui um meio termo entre as duas soluções, que seria, no meu ponto de vista, aliás, a situação ideal, que seria o da tributação separada obrigatória. Tanto mais que os problemas da tributação separada que existem, por exemplo, ao nível da imputação de rendimentos aos dois cônjuges, quando se trata de rendimentos comuns, já vão existir relativamente à questão da tributação separada, como é óbvio, não é? Portanto, foi pena não se encontrar aqui este ponto de compromisso que se calhar permitiria um consenso mais alargado na Assembleia da República e dar principalmente um sinal para o exterior, no sentido de que também a reforma do IRS seria uma reforma consensual aprovada pelo maior partido da oposição. António Gaspar, foram propostas 37 alterações por parte dos partidos da maioria a esta proposta do Governo, que já tinha sido revista em relação à proposta da Comissão do IRS. Isto foi, como disse ontem Vieira da Silva, uma salganhada do Governo. Mostra alguma desorientação nesta linha, desta política da reforma do IRS? Olá Marina, bom dia. Eu acho que mostra duas coisas. De facto, uma grande desorientação e, por outro lado, digamos, o sentido já das eleições que estão muito próximas. Portanto, um eleitoralismo puro, não é? Porque, repare, potencialmente, uma reforma de qualquer coisa tem que ser muito bem pensada e tem que ser bem estruturada. Eu não acredito que aquelas medidas que tinham sido propostas anteriormente não tivessem por trás técnicos qualificados que propuseram ao Governo essas mesmas alterações ao modelo de IRS até agora que estava em vigor. E de um momento para o outro, o Governo dá uma cambalhota, quer dizer, portanto, a única coisa que vem relativamente ao que temos agora em vigor, é, de facto, o coeficiente familiar e a prestação de alimentos, portanto, no caso de haver pessoas separadas e que têm que prestar essa prestação de alimentos. Portanto, é aí as únicas duas, digamos, alterações relativamente àquilo que estava proposto. Portanto, o que é que eu vejo, como é que eu interpreto? Interpreto que há, de facto, uma precipitação eleitoralista por parte do Governo. Não quero ir ao encontro do Partido Socialista, portanto, o Partido Socialista há de votar sempre contra, porque é essa a estratégia do Partido Socialista. Mas ao Partido Socialista também não interessa, nesta altura, atingir o consenso nesta matéria. Não, é exatamente por isso que é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, o Partido Socialista há de sempre votar contra todas as medidas do Governo, porque quer apresentar-se nas eleições como um partido que nunca esteve ao lado do Governo. Só esteve numa situação péssima para todos, que foi na intenção do Partido Socialista e do PPD votarem favoravelmente as subvenções vitalícias, que era uma vergonha, um escândalo nacional, não é? Portanto, aí é que eles estiveram de acordo. Quer dizer, vergonhosamente estiveram de acordo porque interessava a eles, aos dois partidos, esse tipo de situação. Agora, aquilo que interessa
digamos, aos cidadãos, ao povo, aos eleitores, não estão de acordo. Não estão de acordo porque querem, de facto, apresentar-se a eleições com propostas diferenciadoras e dizer claramente, nós estivemos sempre contra isso, nós temos propostas alternativas melhores. Portanto, a reforma do IRS não foi, para meu ver, não foi qualquer tipo de reforma, foi umas pinceladas que se deram, porque não houve a tal coragem política por parte do Governo para ir avante com aquilo que tinham andado a estudar durante um certo tempo os técnicos, portanto, afetos a essa alteração no IRS. Portanto, perceberam que era anti-eleitoralista um conjunto de medidas, sobretudo das deduções, não é? Desde logo das deduções, porque as deduções à partida iriam ficar todas, digamos, caíam todas, não é? Portanto, isso seria digamos, muito pesado para as famílias e para aqueles que eventualmente seriam, digamos, o seu coto, o seu feudo de eleitores. Portanto, perceberam essa situação, voltaram outra vez com a palavra atrás e puseram a questão do coeficiente familiar, que eu concordo inteiramente com aquilo que disse o Rogério, portanto, em termos do coeficiente familiar, portanto, deveria, se calhar, outras formas mais expeditas de resolver a situação do caso das famílias numerosas ou famílias com mais filhos, não é? Por uma outra via que não é essa, que pelos vistos, em termos da Europa, não é muito seguida, não é? E que quiseram, de facto, ser inovadores, ser inventores relativamente a essa matéria, mas para mim, aquilo que foi aprovado, ou que vai ser aprovado na Assembleia da República, não configura nem compagina uma verdadeira reforma do IRS. Uma verdadeira reforma do IRS tinha que ir mais longe e tinha que romper com um conjunto de coisas que estão mal, não é? E que, naturalmente, não houve essa coragem política. Pode ser que, enfim, na próxima legislatura haja essa coragem política e haja, sobretudo, uma questão, quer dizer, os partidos do poder, os partidos que têm capacidade para alterar, ou sozinhos, no caso de uma maioria, ou em conjunto, no caso dessa maioria não existir, enfim, em termos de concertação, têm, primeiro, a grande questão é a receita, quer dizer, portanto, nós queremos atingir que montantes de receita do IRS e depois será compatível ou não este montante com as disponibilidades que existem por parte dos cidadãos e depois, digamos, de ser um conjunto de políticas estratégicas para atingir essa receita, sendo que tentando sempre nesse caminho minorizar aquilo que são, digamos, as dores profundas que podem causar no cidadão português. Rogério, esta também foi uma das fragilidades desta discussão, foi nunca pôr em cima da mesa os impactos orçamentais que teria estas mexidas, estas alterações no IRS. O Governo continua a dizer que o impacto é neutro com a fiscalidade verde, que o quociente familiar custa 150 milhões de euros. A verdade é que foi um mau timing este de lançar a reforma do IRS numa altura em que Portugal ainda tem metas muito apertadas para cumprir e em que a base das contas do orçamento do Estado vem dos impostos. Repare, as reformas fiscais normalmente em Portugal têm-se feito mais ou menos 30 em 30 anos, portanto dir-se-á que esta tem 25 anos, portanto dessa perspectiva temporal diria que é um bocadinho prematura. Seja como for, já havia sido tomada essa decisão, o IRS de facto precisava de algumas afinações. A estrutura essencial do IRS vem da reforma de 1989, portanto isso mantém-se. Mas não vejo também inconveniente que se possam fazer algumas alterações no IRS. O sistema fiscal português, eu diria que é moderno, compara com os outros países com os quais nós gostamos e nos comparamos, nomeadamente países europeus. Portanto, nessa perspectiva, quer dizer, a reforma podia-se fazer, mas também se podia não ter feito. O que é importante realçar, eu julgo que é o primeiro aspecto que refere. O que não ouvimos discutir na Assembleia da República, pelo menos publicamente, é o problema da receita. Ora, os impostos são a sua função primacial, aliás, que a própria Constituição o impõe, é obter receita, é satisfazer as necessidades financeiras do Estado e dos outros entes públicos. Esta é a primeira função do imposto. A segunda função, que é o objetivo dito extrafiscal, é de facto a diminuição das desigualdades, a redistribuição da riqueza, etc. Portanto, estas finalidades extrafiscais, a própria Constituição as considera em segundo lugar. Dir-me-ão que considera as duas. É certo, mas na versão inicial da Constituição elas estavam invertidas. Portanto, o que significa se em algum momento, a quando de uma revisão constitucional, se alterou a prioridade, significa que se deu ênfase à questão, obviamente, da obtenção de receita. Essa é a função final do imposto, é obter receita para fazer despesa pública, para, em última instância, satisfazer necessidades públicas. Esta é a questão. Portanto, não é através do IRS, nem através de qualquer outro imposto, que se faz justiça social, por exemplo,
Não é? A justiça social faz-se através da despesa pública, e a despesa pública é muito mais controlável e muito mais fiscalizável do que descontos no IRS, do que benefícios no IRS. Esse aí é que são medidas que são relativamente fáceis de decretar e muito difíceis de controlar, de fiscalizar e depois de voltar atrás. Portanto, eu diria que tem razão quando diz que a ênfase não foi colocada tanto na questão da receita. Nós não sabemos, que implicações ao nível da receita terão estas medidas. E o IRS é, de facto, hoje em dia, um imposto, eu diria desde há 2 anos, um imposto dentro do sistema fiscal absolutamente crucial. Aproxima-se muito já do imposto sobre valor acrescentado e é uma receita que é preciso, de facto, ter bastante cuidado. Isto não quer dizer que, pelo menos nas 37 propostas do Governo, não tivessem sido feitas, obviamente, algumas contas sobre as implicações e os impactos orçamentais que estas alterações terão. Não estou a ver, porque repare, isso teve que ser feito necessariamente, até porque foram estabelecidos tetos, não é? Precisamente a pensar na questão, obviamente, na questão orçamental. Não estamos, de facto, e concluindo, não estamos, de facto, em condições, até perante os nossos compromissos internacionais, para abdicar, digamos, de uma receita tão importante, pelo menos neste momento tão importante como é no IRS. Muito mais quando Bruxelas também está desconfiada que Portugal não vai conseguir cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2020. Eu preferiria que se tivesse ido, de facto, aliás, como a Comissão de Reforma propôs, por via da sobretaxa. A sobretaxa é que é, de facto, uma aberração dentro do sistema fiscal e é, de facto, um novo imposto paralelo ao do IRS, onde se pretende, aqui sim, obter receitas adicionais, não é? António Gaspar, nesta altura caiu quase tudo da proposta anterior do Governo, apresentada no dia seguinte ao Orçamento do Estado. Ficou muito pouco dessa proposta, acho que só o quociente familiar e a tentativa de simplificação da forma de apresentar o IRS é que se mantiveram inalteradas. A verdade é que a consultora EY fez uma série de simulações para o económico e em todos os cenários, famílias ou monoparentais ou casais com filhos são sempre beneficiados em relação aos que não têm filhos. De alguma forma, pode incentivar as políticas de natalidade? Alguém tem filhos por ter um benefício fiscal? Não, primeiro, houve várias simulações, não é, de várias consultoras, que todas coincidem nesse aspecto e nesse ponto, não é? Que, de facto, em termos generalizados, há um alívio fiscal para as famílias portuguesas. Agora, eu não acredito, nem pouco mais ou menos, que as pessoas vão ter filhos por facto de pagarem menos de 2 ou 3% de imposto, quer dizer, ou por terem, digamos, alguma benesse relativamente a qualquer tipo de imposto. Não, as pessoas hoje planeiam mais, enfim, eu tenho filhos, mas já são filhos adultos, quer dizer, já não faço qualquer tipo de planeamento, mas acho que os jovens, os casais em idade de procriação, não é assim que costuma dizer em termos demográficos, planeiam, digamos, a sua vida em função daquilo que o país lhe pode oferecer, não praticamente, não, digamos, de uma forma em função da carga fiscal que se vai abater ou não. E da estabilidade do emprego não, também? É isso que eu estou a dizer. Portanto, essa é uma das condições que o país lhe oferece. Portanto, as condições que o país oferece hoje têm a ver, sobretudo, com estabilidade do emprego, naturalmente, que é a primeira questão. Depois há outras questões relativamente à saúde, à segurança, mas isso, mais ou menos, em Portugal, são questões que estão salvaguardadas, não é? Portanto, a educação, a saúde estão mais ou menos salvaguardadas. Agora, de facto, o problema que se coloca hoje, ainda ontem estava a ler uma notícia que um senhor que foi o grande mentor, digamos, da política alemã para o emprego no tempo de Schröder, digamos, apresentou ontem, num encontro em que ele esteve, uma alternativa, sobretudo, para resolver o problema dos jovens desempregados na União Europeia, que era assim uma espécie de Erasmus para os desempregados, para os 25 milhões de desempregados jovens que existem na União Europeia, e que seria, sobretudo para aqueles de menos qualificações, seria uma porta de entrada no mercado de trabalho, particularmente nos países do Norte que estão deficitários, em termos de jovens,
de nascimentos. Eu sei que é uma política muito agressiva e, sobretudo, digamos, com um grande fator de inovação por trás, mas essa é, de facto, hoje um problema que transversaliza não só Portugal, mas todos os países, o facto do desemprego. Nós, por exemplo, nos países do Sul, Portugal, aqui Espanha, sobretudo estes dois países, têm um problema gravíssimo relativamente aos seus jovens. Portanto, eu acho, para mim, tenho a certeza e a convicção de que quem planeia hoje a natalidade não a planeia em função dos impostos, planeia sobretudo em função daquilo que o país lhe pode oferecer, das condições que o país pode oferecer, não só para os pais, mas sobretudo para os seus filhos, não é? Para aqueles que vão nascer, em termos de longo prazo, quais são as condições que se prefiguram no horizonte que os seus descendentes poderão ter. Portanto, e numa situação como esta que vivemos agora, em que claramente já foi dito, ainda a chanceler Merkel, aqui há 2 ou 3 dias, dizia que a Europa, veja bem, uma pessoa que há 10 anos anda a ser a mentora dos problemas de ajustamento estrutural nas principais economias, sobretudo na zona euro, exatamente, que a Europa não era para os jovens europeus retirarem daqui a ideia, porque a Europa, para os jovens europeus, não tinha grande futuro, eles para pensarem, portanto, numa outra coisa fora da Europa. Portanto, hoje, quando se assiste ao líder da Europa, no final de contas a Alemanha é o líder da Europa, é este desaforo, porque isto é um desaforo, a meu ver, contra os jovens, não é? Nós não podemos passar incómodos, não podemos passar ao lado daquilo que é a realidade. Portanto, hoje, a planificação familiar faz exclusivamente, ou quase que exclusivamente, não por incentivos, mas por pensar o que reserva o futuro para os seus descendentes amanhã. Meus senhores, estamos quase a terminar, tenho tempo para mais uma pergunta a cada um. Gostaria de vos pedir um comentário a toda esta atrapalhada também na RTP, com o Conselho Geral Independente a sugerir a demissão de Alberto da Ponte, o Governo a aceitar, a Administração a colocar uma carta à ERC a dizer que teve essa confirmação da ERC que não tinha que consultar o CGI para se candidatar aos Jogos da Liga dos Campeões. Afinal, a RTP continua ou não a estar politizada? Repare, eu não tenho seguido com a devida atenção para lhe poder responder a essa questão mais política. O que me parece é, do ponto de vista jurídico, dizer o seguinte: tanto quanto eu consegui apurar, o Conselho Geral Independente, aliás, os membros aliás, o Presidente do Conselho de Administração pode ser demitido em circunstâncias relativamente restritas, nomeadamente em caso de falta grave no desempenho das suas funções ou no cumprimento das suas outras obrigações. Portanto, isto é, pelo que eu tive a perceber, é o que resulta de facto da lei que permite a destituição. Por outro lado, o que se passou, e portanto a destituição tem a ver com o quê? Ou a proposta de destituição tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de não ter sido apresentado ao Conselho Geral Independente agora este plano estratégico. Portanto, acho que isto ainda vai dar pano para mangas do ponto de vista jurídico para ver se este facto se encaixa efetivamente nesta norma. Até porque portanto, é subjetivo, não é? Vamos lá ver se isto não dá efetivamente lugar a mais indemnizações, etc. Não é? Portanto, acho que a questão vai ser muito mais do que política, vai ser jurídica, provavelmente. António Gaspar, e do lado político, há ou não, apesar desta criação deste Conselho Geral Independente para afastar o Governo das decisões tomadas na RTP, a verdade é que este CGI pode ser um veículo político? Absolutamente. Repara, o Conselho Geral é composto por 6 pessoas. 2 nomeadas diretamente pelo Governo, 2 nomeadas pelo Conselho de Opinião e as outras 2 nomeadas por estes 4. Portanto, quer dizer, naturalmente que todos estão em linha com a política do Governo. Portanto, e eu não percebo porque é que o Governo foi nomear, portanto, isto é mais uma daquelas que eu tenho aqui falado tanta vez, que devia de acabar com institutos públicos, com tantos apêndices que há por aí, foi nomear mais de 6 pessoas, e mais, depois há aqui, digamos, acho que há aqui uma falha, que 6 pessoas nunca se nomeiam, ou então o Presidente tem um voto Tem que ser impar. Ou o Presidente tem um voto de qualidade, portanto, só assim é que eu entendo isso. Mas 6 pessoas, depois 6 pessoas... Algumas têm alguma experiência dentro da área, mas a maior parte não tem. 2 vêm das universidades, quer dizer, pessoas que não têm claramente, digamos, têm mais vocação política, se calhar, do que vocação, digamos, em termos do próprio trabalho. Portanto, há claramente aqui uma situação de politização, mas que o Governo quis, de uma forma ardilosa, não pôr diretamente no Ministro da Tutela, no caso
concreto o Poés Maduro, não quis pôr diretamente nele, quis delegar essa competência num outro órgão, que vai, no final de contas, de encontrar aquilo que o Governo quer. E mais, eu acho que o Conselho de Administração da RTP fez um erro clamoroso. Não tinha nada, a meu ver, de se meter numa situação em que os privados já estavam metidos... Os jogos da Liga dos Campeões. Exatamente, porque, repare, são 16 milhões, ou 17 milhões, ou 15 milhões, aquilo que for, ninguém sabe bem quanto é, mas serão os milhões largos, que o erário público vai gastar. Nós, que somos, digamos, os pagantes, porque somos nós que pagamos pagamos uma taxa na fatura de eletricidade, vamos pagar tudo isso. Portanto, não tinham nada a se meter, deixavam com o TVI ou com o SIC, portanto, esse tipo de situações, ou quanto muito, consultavam alguém. Portanto, eu acho que eles foram arranjar lenha para se queimar e não tinham outra alternativa aqui. O Governo não tinha outra alternativa, porque isto foi emanado do Governo indiretamente, com certeza, não tinha outra alternativa que não fosse, de facto, fazer este chumbo e ao mesmo tempo, fazer com que o Conselho Geral demitisse. Este tema vai dar, com certeza, pano para mangas, até do ponto de vista jurídico. Rogério Fernandes Ferreira, António Gaspar, muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final. Nós voltamos segunda-feira com outro tema da atualidade. Contamos consigo. Até lá.